Olá, sou o professor André Santos e estamos continuando nossas videoaulas de tecnologias na educação. Nesta videoaula tratamos do Google Formulários, é a aula 2 do Google Formulários. Bom, na aula anterior nós falamos de modo geral como criar o formulário e falando um pouco sobre a interface e como configurar a barra superior. A gente vai falar um pouco agora sobre a barra lateral, é uma barra super importante dentro do Google Formulários, onde eu posso, por exemplo, adicionar uma pergunta, importar uma pergunta, criar um título, uma descrição, inserir uma figura ou imagem, adicionar um vídeo ou adicionar uma seção. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma desses itens. Nós vamos, por exemplo, colocar aqui a descrição, né? Trabalhando em cima dessa questão da pergunta, eu posso escolher aqui uma pergunta específica, no caso aqui, desculpa, é o nome do formulário com uma descrição específica desse formulário, do que se trata, se é uma avaliação, se é um formulário de pesquisa científica, entre outros. E eu tenho uma pergunta configurada, a pergunta 1, ela não tem título por enquanto, e eu quero simplesmente só adicionar uma pergunta. Eu não vou alterar nada da pergunta ainda, porque vamos falar numa próxima videoaula sobre isso. Então, eu vou adicionar uma pergunta. Ele fez a pergunta 2, né? Eu vou colocar aqui uma pergunta 2 por enquanto. E aí eu tenho a possibilidade de colocar mais informações sobre essa pergunta, que não é o caso aqui para a gente. Quando eu já tenho formulários criados, vários formulários, eu posso importar uma pergunta de um outro formulário. Imagina que você faça uma prova, né? Então você tem um banco de prova lá de 30 provas diferentes. Em vez de você digitar uma prova, você simplesmente pode pegar, uma pergunta, perdão, você pode pegar e de um formulário anteriormente feito, você pode importar uma pergunta específica. Tá? Então eu posso pegar, por exemplo, esse aqui, e aí ele vai carregar. Então, desse formulário que eu criei aqui, Live 02, eu posso pegar uma dessas perguntas e importar, né, uma dessas perguntas para o meu formulário atual. Né? Então, por exemplo, eu vou perguntar aqui sobre o apresentador, qual a nota daria para a palestra, eu vou importar essa pergunta. Então, além da pergunta 1 e pergunta 2, eu tenho uma terceira pergunta onde eu não digitei nada, apenas importei de um formulário já existente. Ótimo. Eu vou clicar aqui na primeira pergunta e vou inserir aqui um título. Né? Repare que o título ele veio aqui para depois da pergunta 1, mas eu posso deslocar ele para qualquer local. Eu posso colocar, por exemplo, um título que fala, por exemplo, sobre uma série de perguntas que eu vou fazer. Então, por exemplo, se eu trabalhar com biologia, eu vou falar aqui sobre biologia primeiro ano, eu quero, por exemplo, fazer um teste e colocar perguntas do primeiro, segundo, terceiro ano. Então eu vou colocando títulos que possam meio que separar essas perguntas por um contexto geral de títulos. Depois a gente vai falar sobre particularidades de como modificar cada um dos elementos que estão aqui. Posso adicionar uma imagem, eu posso clicar aqui e adicionar uma imagem, e aí eu tenho várias formas de adicionar uma imagem. Posso fazer o upload de um arquivo do meu computador, posso utilizar a câmera do computador, posso utilizar uma URL de uma imagem que está na internet, posso clicar no meu Google Fotos, posso abrir e buscar uma foto, uma imagem do Google Drive e posso pesquisar também na internet. Então, por exemplo, eu posso colocar lá o nome biologia, e aí tem várias formas de pesquisa, né, vai depender do que você está fazendo. Eu vou colocar uma figura qualquer, vou inserir. Você tem que estar online para fazer essa busca, né? Então, ele pede, né, um nome aqui, eu vou copiar a mesma informação. Tem algumas características específicas sobre essa informação que está aqui, a gente vai ver na próxima aula de como modificar. Tá? Mas foi feita a inserção da figura. Então, eu tenho aqui um título, eu adicionei uma figura e tenho as perguntas logo abaixo, certo? Eu posso inserir também um vídeo. Então, imagina que você vai ter um vídeo associado que está lá no YouTube. Vou botar aqui de novo, biologia. E vou pesquisar algum vídeo qualquer sobre um tema da biologia que eu estou trabalhando. Pode ser de qualquer outra. Então, aqui, a introdução à biologia. Podia ser qualquer outro tema que você está trabalhando. Pronto, veio para cá para cima. Tá? Eu posso também modificar, eu vou botar um pouco abaixo da figura que representa o tema aqui
do meu formulário. Então eu vou descrever, né, então, qual é o nome do meu vídeo que eu importei do YouTube. Introdução à biologia. Vou depois modificar com mais calma. E agora, por fim, eu posso ainda adicionar uma seção dentro do meu formulário. Para que serve adicionar essa seção? Imagina que você tem várias etapas, etapa 1, etapa 2 e etapa 3 do formulário, como se fosse, se for uma prova, são 3 etapas da prova e o aluno só passa para a etapa seguinte se ele acertar a primeira etapa. Ou num formulário onde eu quero ver se a pessoa aceita participar daquela pesquisa, ele só vai para a seção 2 se aceitar e dizer sim na seção 1. Tá? Então imagina algo desse tipo. Então eu coloquei seção 2, ele veio aqui ó, e disse que essa parte é a seção 1 de 2. E a partir daqui eu coloquei a seção 2 de 2. Se eu quiser criar uma outra seção, eu vou novamente aqui adicionar a seção. Reparem que aonde eu cliquei na última pergunta, ele adicionou uma seção logo após essa pergunta. Então eu tenho 3 seções nesse meu formulário. Então só para a gente finalizar essa aula e vamos visualizar como fica esse formulário. Então, de modo geral, como é que vai aparecer para a pessoa que vai responder? Aparece dessa maneira. Então, eu tenho um formulário teste, falo que o item geral é biologia primeiro ano, esse aqui é o nome da figura biologia, o título do vídeo, Introdução à Biologia, e aí, como tem a seção, eu não estou enxergando o resto das perguntas. Como eu não coloquei nenhum tipo de regra para ir para a próxima seção, ele simplesmente aparece o botão próximo, eu vou clicar em próximo, aparecem as demais perguntas, eu vou para a próxima, né? Também não coloquei nenhuma regra, pronto. E aí posso enviar o meu formulário respondido, que não é o caso de eu enviar agora. Tá? Bom, eu espero que tenham gostado. A gente vai continuar na próxima aula falando sobre como criar e modificar perguntas, algumas delas que a gente foi feita aqui. Se você gostou e quer receber novas informações sobre vídeos da área de tecnologia da educação, você pode se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber notificações de quando inserir novos vídeos. Bom, a gente se encontra na próxima aula.